Boa tarde, gente. Então vamos devagarinho aí, iniciando nossa reunião do Residência. Eu sei que semana passada tivemos a nossa confraternização, né, os grupos apresentaram o PPP, né, o estudo dos PPPs das escolas. Tá, foi muito bacana. Senti falta de muita gente, né? Eu acho que a nossa equipe estava presente quase que na metade, assim, eu digo assim, em termos dos alunos, né? Eu acho que nós tínhamos 8 estudantes residentes presentes, né? Eu sei que teve problema do transporte, eu sei que teve problema de saúde, teve várias notificações aí de problemas, né? Mas assim, senti falta de muita gente. Mas deu tudo certo, tá? O pessoal apresentou. Boa tarde, Marina. Tudo bem? Boa tarde, professor. Então, tranquilo. E aí também eu participo do grupo dos... então a gente, voltando com isso, a gente encerrou um primeiro passo, aí uma etapa, né, que está relacionada a essa questão da imersão, né, no ambiente escolar, conhecer a escola, conhecer o PPP, né, e muitos outros aspectos aí que nós vamos conhecer, vocês vão conhecer, o que faz parte aí da formação, né, do período formativo aí do Residência, né. Tivemos aí as lives também, que serviram de material de estudo, tem servido de material de estudo e discussão sobre BNCC, né. E então isso tem ajudado bastante. Estou pendurando o microfone desse jeito aqui porque ele é meio ruim, né? E aí, gente, da sexta-feira para cá, vocês têm acompanhado, né? Aconteceu aquele episódio histórico triste, terrível, né? Daquele grupo lá de bolsonaristas que tentaram destruir a Praça dos Três Poderes, né? E um evento muito triste, né? E assustador, né? Que nível que aquelas pessoas chegaram, né? E isso teve resposta, né, por parte do presidente, por parte do governo federal, né? O pessoal está sendo preso, está sendo investigado, né? Tem todo um apoio a favor do governo, né? O Bolsonaro aí deve ser preso e outros mais, né? Os financiadores. Bom, o fato o PIBID, né? O FORPIBID se posicionou a favor, né? Então vários grupos aí envolvidos com educação, com formação de professores, né? Têm se posicionado a favor. Eu procurei fazer isso na nossa rede do Instagram, né, do nosso projeto. E aí isso tudo me fez pensar, né, e lembrar de um autor muito importante, tá? Embora bastante citado aí, é a base aí para a formação pedagógica, principalmente nos cursos de pedagogia, que é o Paulo Freire, tá? Então, eu vou mostrar aqui, tá, uma obra. Queria dedicar aqui uns breves minutos, né? Já vou comentar o que a gente, em seguida já vou tomar a pauta da reunião aí, mas, peraí, deixa eu mostrar aqui. É uma guia. Tá. Ok, tá lá. Esse livro, ele tá o Pedagogia da Autonomia, tá? É um livro que ele escreveu lá nos inícios dos anos 90, se eu não me engano. Tá? Aliás, foi em 96, nem foi tão início assim, mas foi nos anos 90, tá?
E embora ele tenha aí mais de 20 anos, né, ele é muito atual, tá? E em face aí aos retrocessos, tá, que esse país foi submetido, né, e o fato também dele ter sido citado aí como pelo próprio presidente Lula, né, como assim uma espécie de referencial teórico, né, pela questão da aliança do PT com o Geraldo Alckmin, né, no setor do PSDB, a questão de se aliar não exatamente aos inimigos, né, para combater os inimigos, né. Então, vou passar aqui alguns pontos que tem nesse livro que são muito interessantes. Eu não sei se vocês, residentes, já chegaram a trabalhar com esse livro aí, já chegaram a ler alguma coisa. Pedagogia da Autonomia, deixa eu perguntar de novo. Vocês já chegaram a ler? Agora na disciplina de estágio que a gente está tendo, a gente já trabalhou um texto desse livro. Ah, tá certo. Então, ele tem muita coisa importante que a gente vai, né, mencionar, né, por exemplo, os capítulos aqui 1 e 2, né, o capítulo 1, né, não há docência sem discência, ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, ensinar exige criticidade, ensinar exige estética e ética, ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo, e ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, e ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, tá? Então, só nesse capítulo 1 aí, nós temos aí um grande referencial teórico aí para as nossas práticas e para a nossa formação, tá? Que são, assim, lembranças, né, do que a gente vai ter que carregar para a vida como professor ou professora, tá? Capítulo 2, o ensinar não é transferir conhecimento, né, a questão da construção do conhecimento, do desconhecer e conhecer, né? Ensinar exige consciência do inacabamento, né? Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. O ensinar exige bom senso. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, né? Então, a questão de consciência de classe também é importante, né? Exigir respeito e se exigir respeitado, né? Então, tudo que se passou aí, né, foi uma afronta a isso tudo, né? O ensinar exige, e agora a gente volta no momento de reconstrução desses valores, tá? O ensinar exige apreensão da realidade, exige alegria e esperança. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível. E ensinar exige curiosidade, né? É um aspecto muito importante, né? Vocês têm que continuarem sendo curiosos, né? Alimentar a curiosidade e estimular a curiosidade nos alunos, tá? Ensinar é uma especificidade humana, o capítulo 3. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade, né? Então, seguro do que está explanando ou ensinando. E isso tem a ver com também a competência profissional, desenvolvimento disso, né? E a generosidade em compartilhar o conhecimento. Ensinar exige comprometimento, né? O que se pede
que se exige, o que se pede de todos nós, de vocês, né? Então, informação, né? Um comprometimento de tudo, né? Da presença nas reuniões, da preparação de material, de atender o que está sendo solicitado, né? Então, todos nós aqui temos que ter um comprometimento com o nosso projeto, com a nossa formação, tá? Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né? Então a gente está fazendo intervenção no mundo, né? No mundo dos estudantes, no mundo escolar, no universo escolar, né? De alguma maneira a gente toca as pessoas, né? E procura sensibilizar e melhorar. Ensinar exige liberdade e autoridade, né? Saber exercer a autoridade sem ser autoritário. Ensinar exige tomada consciente de decisões, né? Então, a todo instante nós temos que tomar decisões, né? A reunião, as pautas de reunião, a aula, vou por esse caminho, vou por aquele outro, o projeto, né? E exige saber escutar, né? Escutar os alunos, escutar os colegas, certo? E ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, né? Então a gente está aqui defendendo a ciência, defendendo o conhecimento, defendendo o diálogo, defendendo a disciplina também, a questão de, né, disciplina no sentido de disciplinar para estudar, né, nesse aspecto, né, de ensinar pessoas que às vezes estão numa condição socialmente desfavorável, né? Então, com isso ajudar as pessoas a saírem, né, enxergarem mais além, enxergarem mais longe também, né? Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. E ensinar exige querer bem aos educandos, tá? Então, fiz essa citação aqui só do índice, né? Dessa obra aqui, muito interessante, muito boa, do Paulo Freire. Eu me lembro que uma vez teve uma disciplina de PPI que eu devorei esse livro aí com os alunos. A gente leu, discutiu ele todo em um mês de aula, assim, né? Cada um lia um pouco, a gente ia discutindo. Mas assim, sempre é bom reler, né? E a gente vai aproveitar esse momento aí de residência e de estágios para isso também, tá? Então eu queria apenas fazer essa lembrança, né, do Paulo Freire e da obra dele, né, em face aí do que aconteceu, tá? Então a gente precisa aí comentar, se posicionar, não esquecer, né, disso tudo, tá? Sei que a universidade, até agora, a UESP, eu não vi nenhuma postagem a favor do governo, assim, a favor de ser contrário àqueles atos, né? E até agora não vi lá no site da UESP, né, da UESP se posicionar contra os criminosos, contra os terroristas, né, contra aquelas ações, assim, uma coisa até que eu fiquei tô até surpreso com isso, assim, tô tentando entender, porque a UFDPAR, a UFPI, aliás, a Universidade Federal do Piauí, ela fez uma postagem lá contra os terroristas e contra os enfim, aquele tipo de gente. E eu achei que era interessante a gente aproveitar alguns minutos aqui da nossa reunião para falar sobre isso. Ok. Outro aspecto então acho que a gente pode falar. Então, como eu tenho acompanhado a movimentação dos outros grupos, né, do Residência, tá? E o pessoal tem se encontrado presencialmente, as coisas estão ocorrendo aí normalmente, tá? Em breve vai ter uma reunião da coordenação com os docentes, orientadores, tá? Então deve vir mais aí um monte de coisa, de novidade, e
conversas internas dentro do projeto que são muito bem-vindas. Então eu estava ontem conversando com os colegas, professores preceptores, tá? Professor Almira, professora Michele, professor Emanuel. Deixa eu ver aqui. E nós pensamos uma atividade para ser iniciada hoje, né? Eita, peraí só um minutinho. Deixa eu localizar aqui. Para a gente dar continuidade, já que vocês estão embalados aí com o PPP. A nossa ideia é que vocês comecem a fazer. Aí, por favor, me corrijam aí e me ajudem aí. A Almira, Emanuel e Michele. Não sei se a professora Almira chegou. É um plano de ação com diagnóstico, né? Uma atividade de interação para o momento inicial com os alunos, né? Iniciar um plano diagnóstico, né? Se preparar para fazer uma avaliação diagnóstica, tá? Das turmas, né? A ideia é que vocês elaborem, né, alguma estratégia, né? O plano não pode, o professor Emanuel comentou aqui, e pode complementar mais, viu, professor? O plano não seria uma prova em si, mas alguma estratégia mais dinâmica, um jogo, algo assim que desse para verificar o nível de aprendizagem dos estudantes, tá? Isso. É porque assim, gente, o que a gente pensou, né, a gente conversou ontem, os preceptores e o professor Felipe, e quando a gente iniciar as aulas, vocês estarão de férias, né? Então, quando a gente inicia a aula, geralmente a gente faz uma atividade diagnóstica com os alunos, para saber o conhecimento deles, né, da série anterior, né, o nível de conhecimento, para a partir daí a gente poder planejar melhor, saber em que chão a gente está pisando, né, e poder nos planejarmos melhor. E aí essa atividade diagnóstica, geralmente, ela é apenas uma prova, né, escrita com os assuntos da série anterior. Por exemplo, se for no primeiro ano, conteúdos de ensino fundamental, se for no 8º ano, por exemplo, que a professora Michele trabalha assuntos do 7º ano, ou anterior, né, e só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Principalmente, isso acontece muito no primeiro ano, ensino médio, porque os alunos, eles vêm de outras escolas, né, então isso é um suporte muito importante para nós professores, né, vocês que são professores de formação, vocês vão passar por isso e vão entender o quanto é importante a diagnose. Só que a ideia é que isso não seja resumido a uma prova, né, nós temos aí a parceria com a residência, justamente para a gente mudar um pouco, né, para a gente tirar essas formas engessadas de planejamento e tal. Então, seria uma atividade mesmo, né, vocês criariam uma proposta, um jogo, uma atividade, uma dinâmica, que ao mesmo tempo prendesse a atenção dos alunos, né, e fizesse também a gente sondar o nível de conhecimento que eles têm da série anterior. A ideia seria mais ou menos essa. E aí os grupos que estão no ensino médio fariam do primeiro ano, que eu acho que seria a série mais importante para ter esse feedback deles, e os que estão no ensino fundamental faria do 8º ano, né, que a professora Michele trabalha, aí tem turmas de 8º ano também,
Eu acho interessante fazer na última turma. Ou então, não sei se ela tem de sexto ano, porque aí vocês fariam mais anteriormente. Assim, a ideia é que seria alunos que não foram nossos alunos ano passado, né? Por isso que eu digo que no ensino médio seria o primeiro ano. Agora, no ensino fundamental, a professora Michele poderia decidir a série, né? Acho que ficaria melhor ela decidir qual seria a série mais apropriada para essa diagnose. Mas a ideia seria essa, tá? Muito bem. Professora Michele. Boa tarde, professor. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, residência. A professora Almira, não vi, mas se ela estiver presente também, boa tarde. A ideia que foi lançada, né, a gente também achou muito interessante. Como o Emanuel falou, a gente precisa fazer essa avaliação diagnóstica, geralmente ela é feita de forma mais, no caso, feita como se fosse uma prova, né? Pelo menos nos anos anteriores, mas essa ideia da gente criar uma atividade prática também é muito válida, né? Até porque geralmente esse começo de ano, quando a gente vai começar as atividades, né, nas salas de aula, eles estão naquele momento de recepção, né? Alguns alunos vêm de outras escolas, eles estão mudando de série, e esse momento mais lúdico vai facilitar, né? Esse primeiro momento, esse primeiro contato que a gente tem com os nossos alunos, que a gente é professor há muito tempo, no caso eu, o professor Emanuel, o professor Felipe, mas todo ano, quando vai começar o ano, a gente tem aquele friozinho na barriga, né? Não é uma coisa, por mais experiência que você tenha, por mais tempo de carreira você tenha, né? Mas toda turma é uma turma específica e todo ano é um ano diferente, né? Então, muito interessante mesmo essa atividade. E, como o professor Emanuel falou, até agora eu não tenho nenhuma notícia de mudança de turma, né? Então, eu provavelmente ficarei novamente com os 8º anos na Escola Padre Vieira, tanto manhã como tarde. E aí, se isso se consolidar, eu acho que deveria ser feito mesmo, né, na série anterior, no caso do 7º ano, até porque os alunos do 7º ano não são meus alunos. Eu tinha uma turma no ano passado de 7º ano, mas mesmo que essa turma venha a ser minha novamente, eles precisam, porque também a gente recebe também alunos de outras escolas, né? E é muito importante a gente fazer essa sondagem para poder começar os encaminhamentos, né? Começar a priorizar os conteúdos, porque a gente tem que seguir o currículo, né? Mas às vezes tem conteúdo que tem que ser trabalhado novamente, porque é base para o conteúdo do ano, né? Desse ano, no caso, do ano seguinte, e a gente precisa revisar. E a gente sabe também que nem sempre é possível a gente concluir o conteúdo do ano anterior, né? E às vezes tem um conteúdo que precisa de uma base, principalmente aí no ensino médio, né? E o professor do ensino médio, no caso, o professor do 9º ano, às vezes vai ter que fazer um complemento, porque eles não estudaram, né, aquele conteúdo. E só complementando aqui, a Sara ela falou sobre o PIBID, né? Que realmente o PIBID eles trabalham muito com essa questão lúdica, com jogos e tal. Agora é importante também lembrar, Sara e também os demais, que a residência também tem esse intuito de esse caráter mais acadêmico, eu considero, do que o PIBID, né? Então, é importante também que nessa atividade seja também feito um registro. Registro que eu digo escrito mesmo, para futuramente ter até material para publicação, né? Por exemplo, a atividade utilizada como diagnóstico e tal, relato de experiência, enfim. Tá? Então, é muito importante que a gente, todas as ações que a gente faça, né, durante a residência, a gente tenha também esse norte, esse intuito de que tudo pode aproveitar para uma futura publicação, para uma produção científica, tá? Então, essa aí seria o pontapé, digamos assim, para a gente começar, né? Então, inclusive, até se a gente for procurar materiais sobre trabalho diagnóstico, a gente vai achar, mas não tanto quanto outros temas, né, que se tem publicação. Então, já seria um trabalho interessante, né? Aí, claro que eu não estou dizendo para você já criar um artigo sobre isso,
Mas, por exemplo, pelo menos captar os dados, né? Então, tendo os dados, já é interessante para futuramente uma publicação ou algo até maior. Muito bem lembrado aí, professora Michele e professor Emanuel, esse aspecto aí da residência, né? Primeiro aspecto da residência. A residência já é já lida, né, com estudantes mais maduros, e vocês também estão mais no final do curso, estão indo para o final do curso. Vocês também já têm uma bagagem maior, né? Então, como o Emanuel falou, já é uma proximidade, já é um enfoque acadêmico bem maior, tá? Então sai um pouco da ludicidade, né? E trabalha mais a questão também analítica, né? E isso aí é importante, esse aspecto aí da gente juntar isso para ser uma forma de um relato, para publicar isso, né? Como pequenos projetos, diagnósticos. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Pode falar, professor Michele. E só para complementar, né, professor, no nosso programa passado, teve essa questão de apresentação de trabalhos científicos, né, foi, professor? E os alunos fizeram relatos de experiência e apresentaram no seminário que teve, né, do Nordeste. Então, já tem que começar a montar esses registros, porque quando precisar já vai só complementar, né, não precisa começar do zero. E essa questão também da residência, a gente tem que sempre enfatizar, né, que a gente está trabalhando esse programa, e o nosso intuito também, além de colocar os alunos na prática docente, também é modificar essa prática, né, melhorar essa prática, porque existe assim na área de ciências, a gente é muito cobrado essa questão prática, né, principalmente no ensino fundamental menor. Porque os alunos, eles hoje não aceitam mais só conteúdo, só aulas teóricas, os próprios livros, eles já trazem sempre na introdução de algum capítulo tem algum questionamento, tem um texto, tem uma experiência, tem alguma observação a ser feita para a gente introduzir o assunto de fato. Então, é importante que os residentes já tenham esse novo olhar, né, da sala de aula, que a gente tem que sempre estar aliando o nosso conteúdo a alguma coisa prática. Às vezes, uma coisa tão simples dá uma melhorada na aula, né? O aluno ele fica mais atento, ele fica com aquela expectativa de que aquela outra aula vai ser interessante também, porque quando a gente sabe que na carreira de professor, nem todo dia a gente consegue fazer uma coisa prática, mas se você fizer ali um momento, já vai chamar a atenção, ele já vai ficar pensando na próxima aula, pensando como é que vai ser a próxima aula, e sempre isso vai, além de estimular o aluno, também estimula a gente, né? Porque ele vai ver, a gente vai conseguir ver o feedback do aluno, eles produzindo, eles aprendendo, né? Isso é muito importante. O PIBID, ele era um programa muito interessante, mas eu também vejo a residência com esse olhar mais de formar mesmo o professor, de o professor entender que aquilo ali vai ser a realidade dele, e melhorar cada dia mais a prática docente, né? Porque essa formação continuada que vocês vão ter sempre, e agora essa formação inicial, vocês estão bem à frente de alguns colegas, porque vocês já estão vivenciando esse momento da sala de aula, né? Irão vivenciar posteriormente, mas já estão aqui se preparando, acompanhando aí o que as escolas, o que vocês vão viver diariamente nas escolas, né? Sim, tem
residência tem essa questão da prática, né, da regência, assumir a regência, né? No PIBID eles estavam ali no laboratório, né, dando suporte, né, estavam na escola, né, auxiliando e tal, mas o residência eles entram em cena, vão participar de reunião, vão escutar, vão compreender melhor a escola, tudo, né? Então já é um outro passo, né? O PIBID é uma base muito importante, né? Mas no residência vocês avançam bastante, desenvolvem muito mais, né? Ok. Alguma ideia ali nessa questão da... Pergunta aos residentes aí antes de mais nada, né? Não sei se alguém quer comentar nada, mas se vocês têm alguma observação, alguma dúvida até aqui, consideração. Deixa eu ver quem é que está presente aqui dos residentes. Carlos, Elaine, Gisele, Maria Aparecida, Maria Luísa, Marina Nunes e Sara. De novo tá faltando bastante gente. Alguma consideração? Vocês pergunto para vocês se vocês já fizeram algo similar a isso, alguma atividade diagnóstica relacionada a ensino-aprendizagem. Professor, quando são as férias da UESP? Oi? Quando serão as férias da UESP? O semestre termina 11 de fevereiro. Aí até... Acho que é que inicia as férias aí tem um período aí para postar Entendi. as notas. Eu acho que é 15 de fevereiro, inicia as férias mesmo, né? O que a gente poderia assim, porque a gente hoje lançou essa proposta, né, para os alunos, para os residentes. Mas aí a gente precisaria de um feedback antes de ser executado, né? Então, por exemplo, lá para o dia 27 de janeiro, eles poderiam já apresentar o que cada um faria, né, a ideia de cada um, e a gente, em reunião, iria lapidando, né, vendo o que seria viável, o que não seria, ou se já estaria ok, só no ponto de executar. Sim, concordo. Aí eles apresentariam dia 27 quais as ideias deles sobre isso, né? Claro que cada preceptor também iria, nos seus respectivos grupos, né, alinhar também algumas coisas, conversar, e aí dia 27 eles apresentavam. Certo. Porque as aulas mesmo no Piauí, eu acho que só no começo mesmo de fevereiro, né, Michele? Acho que no começo de fevereiro ainda deve ser planejamento, talvez. Acho que na primeira quinzena de fevereiro deve começar. Eu não tenho certeza, Emanuel, mas eu acho que, se eu não me engano, é para começar dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, acho que por aí mesmo. Mas, assim, eu não vi ainda nenhum comunicado oficial. Prorrogaram até as matrículas, né? Então talvez se estenda. O município, né, a rede municipal, ela ia começar dia 6 de fevereiro, mas já foi adiado para depois do carnaval. Mas de qualquer forma, dia 27 é antes. Começa.
Pelo menos na segunda semana de fevereiro, sim. Porque a previsão era dia 6. Quando terminou o ano letivo, foi lançado o calendário de 2023 e já era para começar dia 6. Aí, às vezes, acontece um imprevisto aqui e acolá, eles geralmente fazem esse... Mas, assim, eu acho que no estado vai começar até a segunda quinzena, porque até a segunda semana, quer dizer, porque eu acho que só depois do carnaval não vai, não. Não sei, mas a gente comunica eles. Mas, assim, de qualquer forma, dia 27 é antes, né? Então, acho que seria uma boa data para eles. Teoricamente, as nossas férias só são até o dia 31, né? Aí eles teriam um tempo hábil do dia 27 até o início para a gente aplicar isso. No caso, se começar mesmo no dia 6, a gente vai ter a semana pedagógica, né? Isso. Seria também interessante eles participarem, né? Porque alguns momentos da minha escola é assim, alguns momentos, pelo menos nos anos anteriores, foi assim. Eram presenciais e outros momentos a gente participava da formação mesmo da rede estadual. Eu colocava até o link para os residentes e eles acompanhavam também. Agora, não sei esse ano, né? Se vai ser tudo presencial. Mas eu creio que vai ter alguma palestra online pelo canal Educação. Ok, então o prazo seria dia 27, né, de janeiro, dos grupos, né, deles apresentarem essa avaliação diagnóstica, né, como que eles pretendem avaliar. Eu acho que teve gente que comentou aqui, tá, a Maria Luísa, a atividade diagnóstica em si, não, professor, mas estamos sempre conduzindo metodologias ativas com a professora, produzindo metodologias ativas com a professora Conceição. Então pode até aproveitar e compartilhar, né? Se quiser falar o que vocês têm realizado com a professora Conceição, para a gente ter mais ideias. Maria Luísa? Ela respondeu aqui, né? No final de cada assunto, um grupo cria algum jogo ou algo do tipo para recapitular a matéria. Certo. Isso aí em qual disciplina que vocês estão... Tá. Mas geralmente tem muitas perguntas sobre o assunto. Uma ideia Tá. Criptógrafos. Uma ideia que é muito... então, o pessoal que chegou agora foi o Gabriel, Thiago. Boa tarde. Uma ideia que eu já fiz, volta e meia eu faço, são muito simples, mas dá para fazer, que são os quiz, né? Em seguida eu faço aí nos projetos de extensão com o PowerPoint, né? Uma maneira simples aí de fazer, mas vocês podem pensar em várias estratégias aí, várias formas de jogos que ajudem na avaliação. Pode falar, Gisele. Professor, seria para realizar em grupo ou individual? Os alunos realizar em grupo ou individual? Eu acredito que depende.
Eu acho que as duas formas são possíveis de serem feitas, né? De cara eu imaginei de maneira aberta ao grupo, né? Ao grupo de estudantes, né? Agora eu não sei como é que vocês estão planejando, eu não sei porque individual assume um caráter meio prova, né? Já pensaram nisso? Se cada um responder individualmente, ou até pode, mas aí tem que pensar como é que vai fazer isso. Cada um vai emitir uma resposta, depois você coleta essas respostas. Pois é, em grupo eu também acho, em grupo é mais viável. Não falou o professor Emanuel. Lembrando também, gente, que é importante vocês terem conhecimento dos assuntos, né, que vão ser trabalhados, que são os assuntos anteriores. Então, vocês têm que dar uma olhada aí nos assuntos de ensino fundamental para os que vão trabalhar em primeiro ano, por exemplo, né? E aí, no caso vai trabalhar em oitavo, ver os assuntos também anteriores, né? Só para não fugir, já que é um diagnóstico. Muito bem lembrado aí pelo Emanuel. E aí, falando em assunto, nós voltamos à questão da BNCC. Tá? Então, acho que é uma oportunidade aí da gente estudar aí os aspectos aí da BNCC relativo às séries. Tá? Os pontos da BNCC, os temas em cada série. Acho que a gente não pode deixar passar isso. Tá? Fala, professor Michele. Professor, colocar isso que o senhor falou. Que a gente tem que trabalhar, no caso, fazer essa diagnose, no caso, essa atividade diagnóstica, observando, né, os conteúdos que foram trabalhados no ano anterior, no caso do ensino fundamental, e nos anos anteriores, né, o nono ano, no ensino médio, mas a gente tem que também focar nas habilidades, né, que o aluno precisa ter para estar naquela série, no caso, habilidade de ciências. E aí entra a questão das habilidades lá da BNCC, né? E com relação à aplicação da atividade, eu creio que em grupo seja melhor, né? Mas a gente precisa ter uma forma de verificar isso, de anotar, de observar, porque a gente precisa justamente fazer um perfil daquela sala, né? De ver, porque individual, vamos imaginar que seria tipo uma coisa direcionada e tem alguns que não irão saber responder, e eles vão ficar naquela questão daquele constrangimento, né? Por isso que eu acho que tem que ser mesmo em grupo. Agora, sim, que eu acho que se for um grupão, não sei se vai ser fácil para a gente conseguir administrar essa atividade, né? Porque a gente precisa ver quem é que está respondendo, o que está respondendo, né? E os meus residentes, depois eu vou colocar lá no grupo, né? Eu posso mandar o arquivo do livro que a gente usa na escola e também do currículo Piauí para o 8º ano, porque a gente trabalha na hora de fazer o planejamento, né? Tem que usar tanto o livro, o currículo Piauí, para poder a gente ir fazendo essa questão da BNCC também, porque o currículo Piauí ele é baseado na BNCC, mas é porque principalmente quando a gente estava nas aulas remotas, a gente estava priorizando alguns conteúdos, né, que eram chamados conteúdos prioritários. E aí a orientação era que a gente seguisse os conteúdos do currículo Piauí, que alguns estão lá e outros não estão, né, do livro, por exemplo. Porque mesmo com a BNCC existe ainda alguns livros que priorizam o conteúdo e outros ainda não trazem, ou trazem de forma mais superficial. E aí, como a gente vai fazer essa avaliação, eu acho interessante a gente usar também essa questão do livro, né, e o currículo Piauí, e olhar a BNCC e tudo, fazer uma atividade que englobe as habilidades e o conteúdo que foi realmente trabalhado, né. A gente sabe que tem alguns conteúdos que não foram trabalhados, mas aí faz a diagnóstica dentro do que era para ter sido trabalhado, né? Isso. E também outro detalhe, quem for
quem for do ensino médio vai fazer sobre a diagnose do ensino fundamental, mas eu acho que quando eu dei aula no ensino fundamental, no 9º ano eu dava aula de física e química, acho que ainda é assim, Michele, né? É porque assim, agora com a BNCC, né, os conteúdos foram divididos em 3 eixos, né? E aí continua tendo a química e a física, mas também tem no finalzinho a parte da biologia, né? A parte de genética. É verdade. Então, eu dei aula em 2014, no fundamental. Aí era só química o primeiro semestre e física o segundo. Antigamente aí eu ia dizer, era para os alunos que estão no ensino médio pular isso, né? Não tem, porque nós somos da área das biológicas, então acho que não tinha necessidade. Então, só mesmo aquela área de seres vivos. Se for, então, no caso, para fazer a diagnose para o ensino médio, é interessante que faça do 7º, 8º ano, né, do finalzinho do 9º ano, porque o 9º ano início é só a parte de química, depois em física, e já para o final que é a parte da biologia, né? Porque ciências, né, no ensino fundamental agora, desde o 6º ano, a gente já foi dividido, porque tem o eixo terra, né? Tem o eixo da vida, e tem esse outro eixo da parte da química e da física, desde o 6º ano. Alguns conteúdos que a gente trabalhava antigamente aleatoriamente, por exemplo, a parte de água, a parte dos planetas, tudo agora eles dividiram nesses eixos, né? Entendi. Querendo ou não, eles já estão trabalhando, porque quando vai falar lá de água, já fala de mudanças físicas, de mudanças químicas, já fala de substâncias químicas, tudo é no 6º ano agora. Às vezes o aluno chega lá, esses 2 anos de 6º ano foram, assim, uma coisa bem complexa da gente administrar, porque alguns meninos só tiveram aula online e chegam no 6º ano trabalhando algumas nomenclaturas que até os do 9º ano tinham dificuldade de entender. É difícil. Acho que o Gabriel quer falar, né? Tudo bem. Fala, Gabriel. Olá, gente. Boa tarde. Não, eu ia até dar uma ênfase, né? Que eu tenho aqui um dos livros do 9º ano que a gente está trabalhando com os meninos no... Como é o nome, minha gente? No... Estar supervisionado. Isso, obrigada, amiga. E realmente, os meninos do 9º ano, os assuntos são muito ligados à química, física, e a parte biológica é muito mais ligada à genética. E eu tenho uma certa dificuldade em genética. Não vou, né, vou ser bem sincero, a minha dificuldade maior que nos assuntos do 9º ano é sempre a parte de genética. Isso mesmo desde o meu ensino fundamental, médio e graduação. Sempre eu tive uma dificuldade maior nessas matérias de genética. Então, eu ia até perguntar para os senhores como é que a gente faria, né? Porque realmente, os assuntos do 9º ano, para a gente recordar com o primeiro, são assuntos muito ligados a essa parte química, física, juntamente com a biologia, né? Por exemplo, eu estou até fazendo estava vendo também umas aulas que estava fazendo, tinha uma de acústica. Então, eu abordo tanto a parte física da acústica, né, que é a lei da acústica, quanto a parte biológica, a questão do sonar, que é a questão da recepção do som, porque algumas pessoas têm uma acessibilidade, outras perdem a audição. Então, como é que a gente poderia fazer mais ou menos para tentar resgatar esse conhecimento com os alunos? Mas é relacionado à parte de acústica e som ou à parte de genética? No meu caso, seria na parte de genética. Se, por exemplo, eu entendi que a gente, por exemplo, no primeiro ano, porque lá no Chagas, né, professor Manuel, a gente vai pegar logo as turmas do ensino médio. Então, seria bacana a gente fazer essa recapitulação dos assuntos do 9º ano. Mas, realmente, os assuntos do 9º ano, dá para se perceber, são mais ligados à física e à química, e a parte biológica, a parte genética, né?
E a parte genética eu tenho muita dificuldade, não vou mentir pro senhor. E como é que a gente poderia, por exemplo, meio que... a minha dúvida é como resgatar isso, porque realmente, por exemplo, eu tenho dificuldade genética e como é que eu vou repassar esse conhecimento de genética para os meninos? Professor, A minha sugestão, Gabriel, é o estudo, né? Você vai ter que estudar e a nossa equipe está aqui para ajudar também, né? Você tem que saber assim, o que você vai precisar ensinar. Por exemplo, pegou lá na regência, pegou genética. Você vai ter que trabalhar genética mendeliana, tá? E aí você vai ter que estudar e preparar com muita antecedência, conversar conosco, conversar com o professor Emanuel, né? E preparar um plano e fazer até um ensaio dessa aula, por exemplo, né? Ah, tá certo, professor. É uma ideia, estou pensando aqui, né? Então, se tu tem a dificuldade, tu tem que se antecipar a esse problema. Dominar e ter para você ter a tranquilidade de domínio desse conteúdo. E às vezes assim, todos nós, ao longo da nossa formação, nós tivemos dificuldades em várias áreas dentro da biologia, né? Eu passava raspando em bioquímica e biologia molecular, né? Eu tinha dificuldade. Eu cheguei a pegar assim, prova final, bioquímica, e consegui passar, né? Nunca me esqueço na disciplina na época se chamava biotecnologia, que era biologia molecular pura, né? E aí eu estudei. Aí eu tinha um colega, cara. O cara era crânio, né? Esqueci o nome dele. O cara era formado em engenharia. E ele fazia mestrado em ecologia, ia aplicar um modelo de negócio de comunidade, uma viagem assim, né? Um negócio relacionado à ecologia e evolução, usando um modelo matemático, porque ele era de exatas e ele estava fazendo biologia, e para ter uma base melhor para aplicar meio que instantaneamente, entender melhor o que ele estava querendo fazer no mestrado, né? E aí a gente tinha uma prova, a prova era tarde, assim, né? Era lá pelas 2 horas. Aí o pessoal se reuniu 1 hora antes, ou 2 horas antes, na sala de estudo e tal, aquela coisa. E aí eu na época não tinha celular. Às vezes a gente não tinha acesso, às vezes não conseguia os livros. E aí era aquela cópia das transparências de Xerox, pilha de anotação em cima do negócio, e casar as partes todas, né? O RNA, o DNA, não sei o que, a proteína, abre o spliceossoma, esses fragmentos de ocasião. Agora que me veio na memória os participantes, né? E aí esse amigo, esse colega, ele falou assim: pá, cara, eu não vi na última aula, não tem como explicar o conteúdo. E aí eu expliquei para ele, cara. Eu expliquei para ele, assim, né? Aí, com base na minha explicação, ele anotou tudo. A gente fez a prova. Eu tirei C, que é a nota mínima de aprovação. Ele tirou B. Cara, eu fiquei Cara, a raiva que me deu. Na hora assim eu fiquei irado, cara. Mas depois, hoje eu conto e rio dessa história, desse negócio, né? Eu digo assim, cara, eu consegui explicar um conteúdo que eu tinha dificuldade para um colega, para um amigo que não tinha vindo na aula, e com base na minha explicação, ele tirou uma nota melhor que a minha. Como é que pode isso, cara? Então, assim, são episódios que acontecem, assim, a gente tem uma dificuldade, e às vezes, assim, o fato de ter tido dificuldade, né, aí você bota mais foco, você acaba trabalhando mais a didática, né, e os alunos absorvem mais do que alguém que sabe um monte e passa um monte de informação e os alunos não conseguem absorver. Então tem esse lado, tem esse aspecto, né?
Às vezes a gente tem medo caramba de ensinar genética, biologia molecular. Mas você pode ter toda uma didática, uma estratégia e ir trabalhando. Ah, pois tá certo. Obrigado, professor. A Maria Luísa falou aqui. Seria interessante a gente ter um contato prévio com o material e os assuntos que a gente vai ministrar, para termos uma base do conteúdo. E também, quem sabe, até planejar atividades diagnósticas. O professor Emanuel respondeu: no planejamento antes da aula vocês terão acesso ao conteúdo. Professora Michele, pode falar. Não, professor, só para enfatizar aqui, essa avaliação diagnóstica, ela vai ser uma avaliação que não vai ter como a gente explorar especificamente cada assunto. Você vai priorizar, é aí que entra a questão da gente observar, né, quais são as habilidades mínimas que os alunos têm que ter daquela série, ou daquele, no caso do ensino fundamental para o ensino médio, e aí dentro dessas habilidades é que a gente vai priorizar os conteúdos, né, porque como o Gabriel falou aí da parte de acústica, a acústica é um dos capítulos do 9º ano, né, que tem essa ênfase tanto na questão da física como da parte biológica. Mas aí existem outros assuntos dentro do 9º ano, do 8º ano, do 7º ano, que podem ser priorizados, né, na hora de elaborar essa avaliação diagnóstica do 1º ano. No caso, para os alunos que vão, né, estar no 1º ano. Eu peguei aqui o livro, só para a gente ter mais ou menos uma noção aqui dos conteúdos que são trabalhados no 6º ano atualmente, né? Seres vivos, fotossíntese, teias alimentares, níveis de organização do corpo humano, ossos e músculos, visão, sistema nervoso, substâncias químicas, transformações químicas, atmosfera, hidrosfera, planeta e os recursos minerais dia e noite. Então, isso aqui são os conteúdos que são trabalhados atualmente no 6º ano. No 7º ano já entra biodiversidade, adaptação dos seres vivos, diversidade microscópica, que no caso são os seres microscópicos. Aí vem fungos, animais invertebrados, principais grupos. Aí o capítulo 6 sobre saneamento. Aí peixes, anfíbios, vem os vertebrados, né? Aves, mamíferos, os biomas. E no capítulo 10 já vai entrar na física no 7º ano. Máquinas, temperatura, calor e efeito estufa, gases da atmosfera e placas da litosfera. Então, hoje não tem mais aquela questão do conteúdo, tá? Só biologia. Em toda série vai ter uma parte de biologia, vai ter uma parte de física e uma parte de química. Querendo ou não, a gente vai ter que estudar tudo isso. Só que a cada série é um nível diferente, não é isso? Aí no 8º ano é que é mais a questão do corpo humano, alimentos e nutrientes, sistema digestório, circulatório, linfático, urinário, sistema respiratório, reprodução em animais, reprodução em plantas, adolescência, puberdade, sistema endócrino, reprodução humana, aí a parte de sexo, saúde e sociedade. Aí vem o capítulo 10, que já entra a parte de Terra e Universo, previsão do tempo, lua e constelações, produção e uso de energia elétrica. Aí o 9º ano é que vem uma grande parte mesmo da física, reações física e química, reações químicas e teoria de Dalton, cargas elétricas e modelo de Rutherford, ondas elétricas, e depois vem ligações, acústica, óptica, cinemática, dinâmica, gravitação. Aí o capítulo 10 vem a parte da genética, evolução e desenvolvimento sustentável. Então, são mais ou menos esses conteúdos que são trabalhados no ensino fundamental. E aí, no caso, quando for ser elaborada a atividade do 1º ano, eu creio que o professor Emanuel vai dar um direcionamento para os alunos, ou a professora Almira, em cima de quais conteúdos eles irão elaborar essa atividade, né? Ou dentro da própria, usando o currículo Piauí ou a BNCC, né? Quando eu vou ver se eu encontro o arquivo, um PDF do currículo, senão eu tenho uma imagem, eu posso até mandar lá no grupo do currículo Piauí, vou ver se eu consigo escanear também, fica melhor para eles lerem.
Exatamente, porque assim, gente, a diagnose, por exemplo, o aluno de primeiro ano, o que ele precisa saber? Qual o pré-requisito que ele tem que ter de conhecimento para ele ingressar no primeiro ano, né? O que a gente vê no primeiro ano? Metabolismo energético, células, tecidos, a gente vê composição química dos seres vivos. Então, são a base desses conhecimentos que é importante eles saberem, né? Que é células, que é isso que até que a professora falou, né? A substâncias químicas que compõem os seres vivos. Enfim, então isso que é a base que eles precisam saber para o primeiro ano. Tá? Então, não precisa ser o conteúdo todo do ensino fundamental, né? Não precisa. Então, só esses pontos que eles vão necessitar para o primeiro ano mesmo, tá? Outra coisa que eu queria pontuar, que também seria interessante, aí também é só uma ideia, né, que a gente pode amadurecer, é que essa atividade diagnóstica, ela seja guiada. Como assim? A gente pode fazer uma diagnose tradicional, uma prova mesmo, e aí, nessa prova, a gente avaliar o aluno, uma prova mesmo múltipla escolha, né? E aí a gente avaliar o nível daquela turma, por exemplo. Então, onde é que ele tem mais deficiência? Onde é que a turma tem mais deficiência? Em fotossíntese, por exemplo, em metabolismo energético, né? Então, a atividade seria mais voltada para isso. Ou ele foi menos... tiveram uma pontuação menor em células, então a atividade seria voltada para isso. Então, aí faria uma atividade, né, sobre citologia, por exemplo, e depois passava de novo essa prova diagnóstica, e poderia até comparar, né, antes da aplicação da atividade e depois da aplicação, né, se algum grupo também quiser fazer dessa forma, acho também bem interessante. Professor Manuel, professor Felipe, eu achei essa sugestão do Emanuel mais interessante ainda do que a gente, porque eu tinha colocado lá no grupo que poderia ser uma avaliação teórica e essa prática, né? Mas não tinha atentado para essa questão da prática, ela ser em cima do que eles tivessem menos resultado, né? Porque aí ficaria mais fácil para eles elaborarem a atividade prática. Faria a diagnóstica contemplando os principais conteúdos da série anterior ou das séries anteriores e fazia a prática mais específica, não é isso? Porque ficaria mais fácil de aplicar a atividade prática e iria também já servir como uma compensação daqueles alunos que não estavam, né, com aquele conteúdo em dias. Muito interessante aí. Exatamente. Muito bem, eu também concordo. Achei muito boa ideia e sugestão do Emanuel. Aí, no caso, essa avaliação seria aplicada em todas as turmas que eu, por exemplo, tenho, e o Emanuel tem, a professora Almira tem, ou a gente escolher uma turma específica, porque aí, às vezes, a deficiência de uma turma não vai ser a mesma da outra turma. E aí, no caso, seriam as atividades práticas poderiam ser diversas também, né? Eu acharia interessante ver só em uma turma, só no primeiro ano, no caso do ensino médio mesmo. Mas aí a gente pode ver. Mas mas é porque, tipo assim, eu quero saber se a gente vai aplicar em uma sala. Entendi. Eu tenho 5 oitavo anos, aí eu vou escolher uma turma e vai aplicar essa avaliação diagnóstica, e depois tem a prática. Ou eles vão fazer a prática em todas as turmas que eu tenho? Ou vão produzir a prática? Eu acho que poderia ser em todas as turmas de uma série. Né? A minha dúvida, o meu questionamento era esse. Eu acho que seria interessante. Eu estou querendo dizer assim, que no caso, uma turma X pode ter uma dificuldade ou uma deficiência naquele assunto, aí a prática vai ser X. Entendi. A outra turma, na mesma escola, às vezes tem uma variação de turno, às vezes o aluno do turno manhã ele consegue acompanhar melhor
do que do turno tarde, às vezes esse aluno já vem com deficiência da série anterior, geralmente isso acontece. A gente às vezes pensa que é preconceito, mas sempre, pelo menos na minha experiência, os alunos que eu tenho da tarde, não é os alunos, as turmas, né? Quando a gente olha no contexto geral, elas rendem menos, não sei por quê, mas eu creio que tem alguma questão mesmo. Não sei se o aluno acorda muito tarde, não estuda direito. Eu sei que tem uma dificuldade. Geralmente, as minhas turmas da tarde, elas têm mais dificuldade. Professora Michele? Oi, professor, já terminei, desculpa, é porque eu não fechei o microfone. Tranquilo. Então, é muito importante, eu acho que a gente deve fazer essa avaliação com mais de uma turma, né? Com as turmas que eles vão assumir regência, né? Que eles vão trabalhar, né? Daí a importância, essa questão também deles já começarem a mexer aí com a BNCC, né? Eles verem lá os eixos, pontos, tópicos e temas, né? O que tem que ser trabalhado, até para já ter uma ideia do do que vai entrar nessa avaliação. Então, dia 27 seria o último prazo, né, para apresentação desse instrumento diagnóstico, né? Só que tem um detalhe, professor. Dia 27 seria se fosse aquela ideia anterior, né? Se eles já fossem apresentar algo de forma geral, como atividade diagnóstica. Se for essa da prova, eles só vão ter a ideia do que eles vão fazer depois do resultado da prova. Certo. Então a gente volta para a questão de uma prova, então. Porque essa segunda ideia, né, depende do resultado da prova. Então, os alunos fariam a prova, depois, de acordo com esse resultado, o que os alunos tivessem mais dificuldade, né, na prova, seria o tema da proposta dos alunos, né, dos residentes, eles aplicarem. Certo. Então, tá ok. Então seria elaborar uma prova, então. Um tipo de prova. Isso, questões de temas, no caso do primeiro ano, de temas do ensino fundamental, que sejam pré-requisitos para assuntos de primeiro ano, né? No caso do ensino médio. A não ser que a gente deixe a ideia anterior mesmo, só como uma atividade,
E aí essa atividade servir tanto como diagnose quanto como um resgate, né, de conhecimento. Aí isso sim eles apresentariam dia 27, o que eles iriam fazer. Certo. Então a gente precisa decidir, né? No dia 27, no caso, se for para ser a apresentação da avaliação, eles levariam já a avaliação feita e faria a apresentação. No caso, eu acho que eu voto particularmente na diagnóstico, na ideia 2, né? No caso, que a gente faria uma avaliação diagnóstica mesmo, tradicional mesmo, no caso, escrita, e depois, quando a gente começasse as aulas, a gente iria para esse segundo momento. Porque aí, no caso, essa segunda diagnóstico, esse segundo momento, seria, tanto ele já ia, né, promover ali o ensinamento para o aluno, como também ia ser um momento de aprender de uma forma diferente, né? O único empecilho dessa segunda ideia é porque quando fosse para aplicar, a UESP já estaria de férias, né? Aí eu não sei se isso implicaria, não sei se tem aluno que não é de Parnaíba, que não vai estar em Parnaíba, não sei. Não, teve uma colega que solicitou uma semana para visitar os pais, né? Porque no momento que eles estiverem de férias da UESP, no caso, o programa continua, né? O residência. Continua, a gente não tem férias. Anteriormente era assim, né? Entendi. Minha dúvida era essa. A gente tinha uma semana, às vezes o professor dava 1 ou 2 semanas, mas era de um módulo para o outro. Era assim, professor? Entendi. É que a gente está de férias e também está aqui, né, Michele? E aí é o seguinte, assim, eu creio que vamos imaginar que todos não estejam aqui no dia da aplicação da atividade, como foi agora nessa última vez, né? Aí avisaria com antecedência, o professor ficaria informado e os colegas que estivessem iriam participar da aplicação. Então acho melhor a segunda proposta, melhor mesmo, faz a prova. E aí o que eu iria sugerir? Que eles fizessem a elaboração da avaliação diagnóstica, formativa mesmo, no caso, no caso ela seria, a palavra me fugiu, meu Deus, seria objetiva, não é, Emanuel? Seria objetiva. Aí no dia no caso, que no dia 27, que eles iriam apresentar para a gente a atividade diagnóstica, eles iriam, explicar a questão X, ela vai trabalhar a habilidade tal, o aluno vai demonstrar que aprendeu ou não aprendeu a habilidade tal, da BNCC, né? Que está dentro lá do currículo, tanto da BNCC como do currículo Piauí. Aí, no caso, tanto eles estariam montando uma avaliação, mas estariam também observando as habilidades que o aluno, né, teoricamente, teria que ter aprendido na série X. Inclusive, tem plataformas que tem questões já prontas e já mostra com a habilidade, né? Sim, a habilidade, aí tem que explicar, porque antigamente, antes da BNCC, né, principalmente, né, nas séries menores, eles trabalhavam com os chamados descritores, né, que em cada questão daquelas a gente tinha que lançar a questão e dizer o que o aluno tinha que entender, aprender naquela questão, o que ele iria, ao responder aquela questão corretamente, o que ele iria estar mostrando para a gente, no caso, qual habilidade, qual descritor que ele estaria satisfazendo ali, né? Isso. Então, essa questão é importante. Inclusive, dá para fazer até uma planilha, não sei também qual é o contato que vocês têm com o Excel, uma planilha por questões, e aí ver quantos acertaram determinado tipo de questão. Aí, a partir dessa planilha que a gente ia ter a noção do que trabalhar na atividade na atividade de aplicação, né? Por exemplo, se tivesse 20 questões, aí bota 20
20, bota as 20 questões, né? Questão 1 a 20, e a quantidade de alunos que acertou cada uma. Aí uma questão, por exemplo, a questão 12, só 2 alunos acertaram, já a questão, que é uma habilidade específica lá, né, da BNCC, já a questão 3, que trata de outra habilidade, 20 alunos acertaram, né, então ele já tem mais aquela habilidade do que aquela que foi tratada na questão 12. E a partir daí seria mais fácil a gente trabalhar com a atividade de diagnóstico. Muito legal, muito boa ideia. Fala, professora Michele. Até porque, por ser uma prova objetiva, a gente sabe que tem alunos, porque por mais que a gente oriente, por mais que a gente fique ali supervisionando a aplicação da prova, tem aluno que faz a prova e que em algumas questões ele não vai mesmo saber, ele vai chutar, um exemplo. Mas tem aluno que ele já quer logo fazer a prova e às vezes nem lê a questão. Então, a gente, quando for fazer essa avaliação, a gente também tem que também ponderar isso, né? É claro que são poucos, mas a gente também, às vezes, a gente vê ali um gráfico e tipo essas provas, essas avaliações externas. Tem aluno que faz a prova com toda a atenção, tem uns que só fazem marcar ali de qualquer jeito para poder se livrar, né? E aí, quando a gente for fazer realmente essa questão da prática, vai ser importante também, porque às vezes aquele que chutou, que acertou, às vezes nem sabe e já vai aprender, né? É verdade. É verdade. Eu ia fazer uma sugestão. O que vocês acham da gente fazer, acompanhar com eles, na verdade eles fariam, né? Uma espécie de oficina ou atividade com essa informação toda que tem da BNCC, que é relevante para o diagnóstico que eles vão montar, né, para essa avaliação diagnóstica, né, alguma coisa que eles possam consultar e fazer e preparar, apresentar, por exemplo, semana que vem, né, na nossa reunião, não sei, que isso possa também ajudar, ser um momento de estudo e preparação da elaboração dessa avaliação diagnóstica. O que vocês acham disso? Professor, acho que o que pode ser feito é leitura, né? Leitura na literatura científica, leitura de livros, que tem muito material que fala sobre avaliação, né? Variação de várias formas, inclusive diagnóstico. E aí apresentar algo sobre isso, né? Ler e compartilhar com os outros grupos em algum momento. Acho que seria mais ou menos isso. Certo, eu também concordo. A gente precisaria dar além da BNCC, do material da BNCC, a gente teria que procurar esse material aí, esses artigos, ou livros, ou capítulos, enfim, que tratam desses assuntos aí, desses temas, né? E lembrando que a gente também pode aproveitar e deve aproveitar os momentos de reunião, né, para estudos e discussões também, né? Então a gente pode ceder alguns minutos para o pessoal dar uma estudada e depois um momento de socialização, né, de discussão e troca aí de saberes, conhecimentos, né? Então, para a gente analisar e comentar, né? Teria que fazer uma busca aí dessa parte de avaliação diagnóstica, né? A gente pode conseguir mais um material, né? Para a gente continuar avançando nisso aí, né? Até chegar o produto final que vai ser aplicado.
Eu acho que dia 27, os alunos já poderiam ter essa avaliação pronta, as questões, e a gente discutir as habilidades de cada uma, né? Eles poderiam já trazer as questões, a gente pode definir um número hoje de questões, eu acho que umas 15, por aí, acho que 10 é pouco, acho que no mínimo 15. E aí a gente discute as habilidades, né? Vocês vão encontrar essas habilidades, gente, na internet, tem muitas questões em plataformas que você botar o tema do conteúdo, né, citologia, por exemplo, e aí vocês vão garimpando essas questões e lá tem a habilidade. Se não tiver o nome da habilidade, vai ter só o código. E aí o código vocês acham no material, na BNCC, tá? Aí vocês têm que ver que por exemplo, no caso do ensino médio, né, são 2 grupos, vocês têm que ver também o nível das questões, porque se vocês botarem citologia, pode aparecer questões muito complexas, então tem que estar compatível com o aluno que saiu do ensino fundamental agora, né? E dos alunos da professora Michelle da mesma forma, essa compatibilidade. Muito bem. Eu vou botar lá no grupo dos alunos, né, acho que cada preceptor pode botar também esse material que tem as habilidades dentro da área das ciências. Tá certo. Alguma outra consideração? A gente aproveita a gente faz uma reunião semana que vem para estudos e preparação desse diagnóstico e conversas internas. O que vocês acham? E dúvidas, enfim. Seria bom, professor. Tá. Então, Professor, se os residentes acharem necessário, a gente faz, mas eu acho que as reuniões de 15 em 15 dias acho que são suficientes, mas se sim, quiserem... é verdade. 15 dias é o suficiente. Assim, é o limite, né? É entre uma vez por semana e 2, né? A cada 15 dias. Uma vez por semana ou uma reunião a cada 15 dias. Agora, se eles tiverem dúvidas, se quiserem uma reunião para isso, a gente pode fazer na sexta-feira. Ou então a gente pode tirar essas dúvidas também pelos nossos grupos, eles que sabem. Tá, e a gente combina... Participar, pessoal, vocês estão muito calados, vamos participar. Pois é. Eu, Gisele e Maria Luísa, creio que não podemos ir, pois já temos alguns compromissos marcados. Aqui assim, a sexta-feira é reservado por residência à tarde, né, gente? Deixa eu ver o que eu ia comentar aqui. Mas a gente combina então que eles fazem essa apresentação presencial do diagnóstico, melhor, né? Pode ser a apresentação
final do diagnóstico presencial. Presença de todo mundo. Quero a presença de todo mundo. Eu não consegui ainda reunir todo mundo numa reunião ainda. Quero bater esse recorde. Quero quebrar esse recorde. Tá? Por favor, me ajudem. Então, vamos conseguir. Tá? Ok. Vocês podem ligar a câmera para a gente fazer um registro. Só tem 2, 3 câmeras. Alguém mais vai ligar? Oi. 4, 5 câmeras. Posso capturar? Alguém mais vai ligar? Então vou registrar aqui. 3, 2, 1. Pronto, dei o print screen. Perfeito. Então tá, gente. Então é isso. Então eu gravei essa reunião aqui no OBS, mas eu acho que agora eu botei a saída de som. Aí depois eu boto lá, né? Para quem quiser escutar alguma parte que perdeu, mesmo para quem não foi. E aí a gente vai... Se vocês tiverem mais alguma dúvida, até dia 15, a professora Kátia mandou um formulário de questões relacionadas à residência para mandar para ela, para a gente discutir, que eles vão tirar as dúvidas também, e para qualquer coisa, para levar essas questões para a coordenação. Tá? Então tá, gente. Vamos procurar esse material aí de avaliação diagnóstica. O material da BNCC já tem lá na plataforma, lá no Classroom. E tem mais material, o professor Manuel acho que vai disponibilizar também. Na própria BNCC tem também as habilidades, né? Então acho que já está no Classroom, né? Então tá, gente. Obrigado aí pela presença e participação de vocês. Eu ainda estou com algumas pastas lá. Eu acho que tem alguns colegas que não compareceram, que não pegaram. Se quiserem me procurar aí ao longo da semana, tá? Para pegar. Se vocês, acho que foi só o pessoal da noite que acho que não pegou, né? Acho que a Marília Dilane acho que não pegou a pasta, né? Eu acho que teve mais gente que não pegou a pasta. E aí isso. Então, se você tiver aula de manhã, me procura lá no ESP e tal, que tá lá na minha sala. Tá ok. Então tá, gente. Então, bom final de semana e tudo de bom. Até mais, pessoal. Tudo bem. Até mais, bom final de semana. Boa noite. Bom final de semana. Aula.